Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Esse é o programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e esse programa que se propõe a consolar, a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita com leveza e alegria, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre à luz das bases do Espiritismo. E hoje o tema que a gente vai estar estudando é o desafio de ser cristão. E quem vai nos ajudar é a minha grande amiga lá de Ribeirão, Andréa Cândido, minha flor, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez a este programa. Boa tarde, André. É uma felicidade poder estar aqui com vocês, estudar com vocês, aprender com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, André. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Mas, para começar direito e bem, a gente vai ouvir um momento de reflexão. E já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. De quem é a culpa? As perguntas mais frequentes no ambiente de trabalho geralmente são: quem é o culpado? Quem fez isso? Quem foi? Por conseguinte, as respostas aparecem: não fui eu, não tenho culpa, não sei de nada, eu nem estava aqui, e assim por diante. Basta surgir um problema qualquer, ou alguma coisa dar errado, e lá vem a pergunta, seguida da esperada resposta. Não é raro que os acusadores de plantão estejam alertas para denunciar. Isso é coisa de fulano. Beltrano é quem costuma fazer isso. Não disse que não ia dar certo? Eu sabia que isso ia acontecer. Assim passam os dias, os meses, os anos, sempre à procura de culpas e de culpados. No entanto, dizem a razão e o bom senso que melhor seria encontrar a solução do problema e depois buscar as causas, sempre com o intuito de evitar que ocorra novamente. Uma equipe que agisse dessa maneira, desarmada e comprometida com a tarefa, faria o trabalho fluir de forma harmônica e séria, em vez de emperrar, vez ou outra, para uma busca a pretensos culpados. Numa equipe que pensa mais em buscar culpados do que em encontrar soluções, a criatividade é quase nula, e as pessoas não ousam sair dos limites que lhes foram traçados para não correr riscos. O colaborador que trabalha com confiança na sua equipe, certo de que quando errar terá o apoio dos demais para encontrar o caminho certo, será uma pessoa inovadora, criativa, desarmada e sincera. Por outro lado, num ambiente em que a todo momento correm o risco de serem denunciados, punidos, agredidos com palavras e gestos, as pessoas ficam cada vez mais inseguras, temerosas. O ambiente se torna falso, irrespirável. Quando a equipe é madura e seus membros são responsáveis, discutem-se problemas e soluções com tranquilidade, sem milindres, sem acusações de cunho pessoal, com análise sincera do desempenho dos tarefeiros e da tarefa. O que geralmente ocorre é que as pessoas se acusam reciprocamente em vez de avaliar a atividade e envidar esforços para fazer o melhor. Existem também as pessoas imaturas que levam tudo para o campo pessoal e se milindram quando ouvem críticas ao seu trabalho. É importante considerar tudo isso e começar a agir com maturidade em prol da atividade e para o bem de todos. Trabalhar numa equipe madura e consciente da importância de cada um de seus membros é o grande diferencial para se conseguir o bom desempenho de todos e a excelência do trabalho. Em vez de acusadores, parceiros. Em vez de desleixo, descuido e temor, somente colaboração. O ser humano é naturalmente experimentador, inovador, ousado. Quando reprimido,
torna-se falso, dissimulado, propenso a sabotar o trabalho dos outros. Quando ouvido, valorizado, considerado, orientado, liberta sua criatividade e produz coisas belas e nobres. Pense nisso e haja de forma madura com seus pares. Você cresce e os outros também. Afinal, a vida na Terra é um aprendizado constante. E só cresce quem tem humildade para aprender, discernimento para ensinar e, sobretudo, coragem de renovar atitudes para melhor. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá lá o seu joinha para incentivar a gente, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, não só desse programa, mas todos os outros que o Grupo Divulgar produz. Tudo organizadinho em playlist para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a amplificar essa mensagem consoladora do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. E participe! Mande a sua pergunta aqui nos comentários ou nas redes sociais do Grupo Divulgar, que a gente faz um programa das perguntas dos ouvintes. E aí a gente busca temas sempre para nos ajudar a entender mais e descortinar o véu da ignorância e buscarmos um caminho de luz. Vamos começar a estudar? Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Meus amigos, o desafio de ser cristão. Eu e a minha querida amiga Andréa Cândido, lá de Ribeirão, vamos trabalhar o assunto. E referenciando para vocês, para depois estudar, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 10, o homem no mundo. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 3, que é a porta estreita. E o 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Tá? Vai estudar legal. E aí, Deinha, para a gente começar, o que é ser cristão? Andréia, essa é uma pergunta que pode ser dada por muitas questões, né? Então, se a gente começar dizendo o que é o espiritismo, né, para concluir se ser espírita é ser cristão, talvez a gente consiga definir algumas linhas, porque o ser cristão, em linhas gerais, é seguir o cristianismo. Mas a gente tem a questão das religiões. A princípio, é importante a gente definir espiritualidade e religiosidade, né? A espiritualidade é a busca que todo ser humano, indistintamente, todo humano procura um encontro interno. Até os que se dizem ateus, que não acreditam em nada, buscam o seu encontro com o seu eu superior. Então, o momento de espiritualidade é aquele momento que você entende, racionalmente ou não, que existe algo que nutre a nossa vida além da matéria. Mesmo que, quando eu digo irracionalmente, mesmo que você pense que o que nutre a matéria é a matéria mesmo, né? Mas os trabalhos científicos, os estudos em psicologia, psiquiatria, filosofia, nas diversas áreas do conhecimento, já demonstra que a matéria é muito pouco para explicar a vida. Então, o primeiro conceito é o conceito de espiritualidade, né? Para que a gente entenda, depois da espiritualidade, a questão das religiões, para que a gente fale sobre o cristianismo. As religiões, elas são grupos organizados em templos, com normativas, muitas das religiões com um guia espiritual, um pastor, um padre, muitas dessas com um guru, só que ela está organizada em grupos. E o objetivo dessas religiões é que se encontre nesses encontros, nesses cultos, nesse grupo, faça-se um encontro com a espiritualidade, com o seu ser espiritual. Então, o objetivo de todas as religiões é esse.
Quando a gente parte pelas religiões cristãs, o objetivo é seguir a palavra do Cristo, os ensinos do Cristo, o evangelho do Cristo. Só que cada um desses templos nomeia algumas regras. E aí cada um desses templos diz que ser cristão é X, Y, Z. Quando a gente pensa, se nós espíritos somos espíritas, né? Somos cristãos, a gente pode fazer uma recordação que é o seguinte. Quando Cristo veio, o governador do Cristo, que nós espíritos consideramos o governador espiritual do planeta, veio até o nosso planeta e deixou o seu evangelho escrito através dos apóstolos, através das suas falas, dos seus feitos, dos acontecidos. Então, quando Cristo deixa esse teu registro na história, né? E a gente tem o registro através dos evangelhos, e tem muitos registros históricos que confirmam a passagem do Cristo, mas as religiões, elas se baseiam no evangelho. E nós, espíritas, nos baseamos no evangelho também. Então, quando a gente fala do professor Rivaio, que é Allan Kardec, que algumas pessoas podem pensar que ele era médium, ele não era médium. Ele era um professor, um cientista, como diversos cientistas da época. Na época das mesas girantes, muitos cientistas se debruçaram em estudar o fenômeno, tanto nos Estados Unidos com as irmãs Fox, quanto na França, na Inglaterra. Então, nós temos muitos cientistas da época, estudiosos da época, que se debruçaram sobre o fenômeno das mesas girantes para explicar o que era aquilo. Era realmente um contato, uma tentativa de contato dos mortos, né, dos que estavam além da vida, com os que estavam aqui no plano. Então, muitos cientistas se debruçaram em estudar o fenômeno, o acontecimento. Mas especificamente dois cientistas, se debruçaram a entender os porquês. Tudo bem, o fenômeno existe, está aqui, eles estavam vendo, mas o porquê? Os dois foram Allan Kardec, professor Rivail e Leon Denis. Interessados no fenômeno. Tudo bem, já que existe, a gente está vendo que existe. Por que existe? Qual que é o objetivo? Qual que é a tentativa dessa fala do além? E aí, o professor Rivail codifica, através de perguntas e de um método científico, de perguntas, que hoje não é o objetivo do tema, explicar como foi esse método científico, mas foi um método sem vieses, onde ele fazia perguntas para médiums. Então, ele não era médium, mas ele fazia o levantamento científico de perguntas inteligentes, filosóficas, que só uma pessoa que tinha o conhecimento dele poderia fazer. Então, ele entrevistava médiums, analisava as respostas, e como um grande quebra-cabeça dessas respostas, ele codificou uma doutrina, e ele tem, então, o Livro dos Espíritos, que é uma das obras de grande importância, mas outra obra de grande importância é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Discutido ao olhar do Espiritismo, mas o Evangelho, no nosso próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, não é modificado. Então, apresenta-se o Evangelho com explicações, com pensamentos, mas não há modificação do Evangelho de Jesus. Então, veja bem, se o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma das obras principais do codificador, o Espiritismo é baseado no estudo de Jesus Cristo. Isso falando, então, o próprio Livro dos Espíritos, em uma pergunta, quem é o modelo? Digo-vos que o grande modelo é Jesus. Então, que é uma das perguntas mais importantes. Ora, essa obra, tudo o que está sendo dito aqui, existe algum modelo? Existe alguém? O grande modelo é Jesus. Então, muitos procuram o Espiritismo por curiosidade, se é possível falar com os mortos, e dentro dessa curiosidade, gente, o que é normal?
Um interesse, será que eu posso ser beneficiado por essas informações? Outros, pelo desespero, pelo consolo, pela saudade, pela necessidade de falar com os entes queridos que partiram. Muitos são pela curiosidade, mas a grande missão do Espiritismo é a transformação moral. Porque a questão da reencarnação e da vida além da vida não tem nada a ver com o Espiritismo. A existência da vida, a multiplicidade das existências, a pluralidade das existências, elas são muito antigas. Elas estão nos Vedas, elas estão descritas por Krishna, elas estão descritas por Buda, elas estão descritas, foram descritas por Sócrates, elas estão descritas na Cabala, no judaísmo, que era a religião de Jesus, né? Ele nasceu judeu. Então, a existência da pluralidade das vidas, isso é uma coisa antiga. E a gente diz que está nos Vedas, mas ela está muito além. Mas nós não temos tantos registros assim, porque, Andréa, quando existe o domínio de um povo sobre o outro, uma guerra, a conquista de um lugar, a primeira coisa que se faz, queima tudo, destrói tudo, escraviza o povo, separa os parentes, divide as culturas, esmaga a cultura, impede-se o conhecimento antigo, destrói a medicina, destrói os conhecimentos, mata os druidas, né? Mata os pajés, enfim. Essa ideia da pluralidade das vidas, isso é antigo. A única coisa é que Kardec passa esse nome para reencarnação, que é voltar à carne. Então, tudo isso para dizer o que às vezes é mais chamativo no Espiritismo, quando a gente não estuda a fundo, né? Quem ouve falar do Espiritismo, coloca que o Espiritismo é a religião da reencarnação, mas ele é a religião, a filosofia e a ciência da educação moral do espírito, conhecendo o fato de que múltiplas vidas existem. Ora, como que Kardec vê isso e Leon Denis? Bom, vem cá. Tem vida além da vida, porque a gente está vendo aqui. E outros pesquisadores estão preocupados em descrever o fenômeno, como é, quando é. E a ciência hoje ainda está descrevendo esse fenômeno. E novas coisas elas vão acontecer. Nós temos em 1960 o livro do Ivan Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. E ele diz no livro que, tudo bem, tem lá 20 casos descritos cientificamente, mas para ele bastava um, de tão lógico que é. Então, esse é um pesquisador da Faculdade da Virgínia, da Faculdade de Medicina da Virgínia, que tem esses 20 casos sugestivos. E, às vezes, é o que mais atrai. Mas para Kardec, Leon Denis, e outros também, né, mas eles são os mais relevantes da época no sentido moral, bom, já que tem, para que tem, qual que é o objetivo? E é o desenvolvimento moral. E como? Dentro da própria codificação da filosofia, os próprios espíritos, que era o estudo do que os espíritos tinham para dizer, disseram que Jesus era o modelo. A doutrina espírita é uma doutrina cristã. Essa é uma questão. Continuando nessa questão do cristianismo, vamos pegar, então, a obra de Chico, que nós consideramos o médium mais plural de todos os tempos. Pegamos só ele, mas a gente poderia citar muitos nomes, do Brasil e do mundo. Pegamos o Chico e vamos pegar 5 obras importantes do Chico, que são talvez os romances mais lidos. Nessas 5 obras, nós temos Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo, Estevão e Ave Cristo. Nesses quatro, as 4 obras, elas se passam com informações na época do cristianismo primitivo. E aí nós temos teses, dissertações, estudos variados, demonstrando a veracidade das informações. Então, a ciência também estuda esses romances, mostrando a veracidade das informações. E um quinto, que é o Renúncia, que não se passa no cristianismo primitivo, mas é extremamente religioso, do ponto de vista cristão, de como os personagens se relacionam e esperam
em Deus e no Cristo. Ora, se essas 5 obras extremamente importantes, eu falo extremamente importantes porque não dá para falar, né? O que do Chico é mais importante, é menos importante? Não tem, eu não tenho essa palavra específica, mas eu separei essas, porque essa série de 5 é geralmente um início para os espíritas, né? Porque é romance, é história, é ciência, é tudo nessa obra. 4 deles se passam históricos de personagens que estão vivendo o cristianismo primitivo. Aí você pega a obra Paulo Estevão, que é considerada, entre todas as obras do mundo, na área das melhores. Fala do histórico dos apóstolos, o que se passa. Ora, por que o médium mais plural de todos os tempos recebe as obras do cristianismo primitivo, se espiritismo e cristianismo não fosse um caminho único, lado a lado? Mas, quando você começa a pergunta dizendo o que é ser cristão, nós espíritas consideramos que ser cristão é ter a mensagem do Cristo como guia e modelo. Então, procurar o nosso desenvolvimento, procurar a nossa transformação moral através do Evangelho, para nós, é o caminho. Então, nós espíritas somos cristãos. Agora, como eu te disse, a gente tem várias outras religiões que todas têm que ser muito respeitadas, porque todas buscam a espiritualidade. Nós vemos transformações morais de pessoas, ajuda, apoio e consolo em todas elas. Com as suas particularidades, em todas elas. Mas, de repente, se você perguntar, olha, se eu te disser que para ser cristão é acreditar que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados, então de tudo você está perdoado, está tudo bem, relaxa, porque está tudo sob controle, Jesus já lavou os teus pecados, então segue a vida, sem essa preocupação constante da renovação moral, isso já não faz parte do espiritismo. Porque o espiritismo, ele prega o trabalho mesmo, ele prega a transformação moral e contínua. Então, o espiritismo, ele entende que fora da caridade não há salvação. E a caridade, quando você consegue fazer a caridade para o seu irmão, fazer a caridade é pensar o que o outro precisa, é pensar, não é dar o que você o que está te sobrando. Te dar o que está te sobrando também é muito bom e importante. Mas existe um discurso que diz o seguinte: se você tem um pão e você divide a metade com o seu irmão, você está fazendo mais caridade do que aquele que doa o que está sobrando. Então, para você entender o conceito de fora da caridade numa salvação, a tradução de fora da caridade numa salvação é o seguinte: amigo, só faz caridade quem ama. Só faz caridade quem ama. Então, se você chega no trabalho, se todas as pessoas que você vai encontrando, né, o porteiro, o jardineiro, as pessoas, o teu colega de trabalho, que você passa embrutecido só pensando na tua vida, você não cumprimenta, você não se preocupa, você não faz uma prece, isso não é ter caridade. Porque um bom dia, um seja bem-vindo, um sorriso, uma alegria, às vezes é tudo que o outro está precisando. Ser visto, ser encontrado, saber que ele não está sozinho. Então, isso são sinais de caridade. Para você fazer caridade, você tem que se livrar do egoísmo. O egoísmo não é aquele negócio, você é um egoísta, você quer tudo para você. Não é essa característica de egoísta quando a gente vai chamar o nosso marido, você é um egoísta, teu irmão, você é um egoísta. Não é essa. Eu sou um egoísta porque eu não vejo nada além. Então, para você ser caridoso, você tem que olhar o outro. Para você conseguir olhar o outro, você tem que fazer o quê? Amar. Ou qual que é a palavra do Cristo? Amai-vos uns aos outros.
o como eu vos amei, aí é muito difícil imaginar o amor do Cristo, né? Quem sou eu para falar amai-vos uns aos outros como Cristo? Porque eu acho que quando a gente diz uma coisa, a gente tem que fazer, né? Não tem nem noção, nem consigo conceber o que é esse amor, não, a gente não consegue conceber o que foi a energia da terra quando Jesus estava aqui. Não dá para imaginar. Quando a gente faz prece e pensa que quando um ou mais estiverem reunidos, ele está por aqui, só de imaginar que ele está por aqui, a gente já chora, né? Então, não dá para a gente imaginar como eu vos amei. Mas, se para o Espiritismo, fora da caridade não é salvação, para você fazer a caridade, você tem que amar. E o amor foi o pedido do Cristo. Olha, nós somos cristãos com força, mas com muita força. Agora, como você diz, nós somos cristãos, isso depende de quem está perguntando, né? Então, quem está perguntando se o espírita é cristão, qual é a ideia de quem está perguntando? Né? Porque cada filosofia tem a sua ideia de ser cristão, né? Que a gente respeita. Porque uma das características do espiritismo é o não doutrinamento do outro, justamente pelo respeito ao outro espírito. Então, você não encontra um espírita estudioso falando mal de outras religiões, falando que não acredita, que desacredita. Até porque Jesus não ia deixar ninguém, né? Jesus não ia deixar ninguém. E se a espiritualidade existe, ela está com todos. Então, o que nós pensamos, nós espíritas pensamos dos outros templos? Irmãos aos quais a gente agradece porque eles encontraram um outro método e todos estão a caminho da luz. Ah, mas tem gente lá que vai só para aparecer, que está lá, mas não está se espiritualizando. Aí com a gente não tem também. Então, os seres humanos são os humanos em todos os lugares, né? Então, é essa a ideia do ser cristão. Eu não conheço nenhuma doutrina que estuda tudo na base da palavra do Cristo, né? Essa tua fala foi ótima, porque já matou duas coisas. Tanto da questão do que é ser cristão, e aí você deu uma visão bem ampla, como também já falando de nós, porque cristão a gente já pensa logo, segue os ensinamentos do Cristo, né? E se a gente for ver os ensinamentos do Cristo e não da igreja ou outras coisas que a gente acaba agregando. Então, partindo do princípio que, para nós espíritas, Jesus é o modelo, o guia, que a resposta foi sucinta dos espíritos a Kardec, quem era o guia? Jesus, o Cristo. Pronto, acabou. Não tem ponto continuando, é ponto final. Então, somos também cristãos. E aí, a gente... Outra coisa que você falou muito interessante com relação à espiritualidade, porque o nada não existe. Se a gente for estudar a humanidade, lá nos primórdios, no primitivismo, aqueles lá já tinham a ideia de algo superior. Era o sol, era a lua, era o fogo, era qualquer coisa, mas que existia algo além de existir. Então, essa questão da espiritualidade é latente, ela está em nós em qualquer momento, inclusive também daqueles que, pela sua caminhada, pelas suas dificuldades, hoje estão não crentes em algo, mas isso vai passar conforme se evoluir. Mas a ideia... Se a gente, falando em história, a gente estudando a história da humanidade, a gente vê que os cristãos foram perseguidos. Os primórdios, a gente tem os circos lá de Roma, você falou muito bem das obras de Emmanuel, que a gente vê isso narrado, e tivemos também o tempo que os cristãos perseguiu, os tempos das trevas, e hoje? Qual é a situação hoje? Odéia, você falou uma coisa muito interessante. Então, no começo, no cristianismo primitivo, as pessoas começaram a se organizar em templos, né? O início da religião, das religiões do cristianismo. E era um
um grupo politicamente estranho, porque naquela época, para a época, Jesus era um subversivo. Igualdade entre homens, mulheres, crianças, escravos, todas as raças. O reino de Deus não era para os grandes sábios. Então, isso era uma coisa grave para a época. Imagina que você é uma pessoa poderosa e que, de repente, você fica sabendo que, numa cultura em que se separava homens, mulheres e crianças, você fica sabendo que de repente, tudo igual. Então, isso era uma coisa grave. Amai-vos uns aos outros. A casa, enfim, eram muitas coisas. Aquele momento em que a mulher adúltera, veja bem, a mulher adúltera. O adultério não se faz sozinho. A mulher adúltera era pena de morte. E eles tentam, eles tentam de tudo para que Jesus fuja da lei. Ele não foge da lei. Ele diz que atire, comece. Ele pega uma pedra também e fala, comece por quem não tiver nenhum pecado. Os mais velhos vai deixando. E ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. É uma mudança de paradigmas, assim, muito forte para a época. E aí matam Cristo. E começam a perseguir os novos cristos, no sentido de quem vai dar sequência àquela doutrina, que era uma afronta, principalmente aos doutores da lei, como Paulo, porque eles não conseguiam explicar. Eles podiam até concordar, mas não podiam explicar. Então, achavam que era algo do mal. Então, eles começam a perseguição aos cristãos por um motivo político. E aí, Constantino, depois de 400 anos, Constantino se converte, ou seja, ou converte-se também uma pessoa poderosa, dominadora, e por uma questão política, começa a se perseguir o contrário. Quem não é cristão é perseguido, é massacrado através de guerras. Então, veja bem que quem perseguiu os cristãos é por um motivo político. Né? E depois os cristãos que perseguem quem não é cristão também é um motivo político de dominação, do pensamento negro daquela época, o período das trevas. Isso tem nada a ver com o cristianismo. O Cristo nunca falou persegue, mata, domina, nunca falou. Então, as perseguições que aconteceram, tanto para os cristãos quanto dos cristãos para o outro grupo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eles só pegaram o objeto cristianismo como motivo. Como a gente vê tantos outros motivos, você não é da minha raça, você, enfim, né, a gente vê tantos outras perseguições que têm em si apenas um cunho político, social, religioso, né? Não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Então, a gente não considera que as perseguições vêm do cristianismo, porque não faz parte de nada das pregações do Cristo, né? Mas eram pessoas que se intitulavam cristãos, né? Agora, hoje, como tá, né? Hoje nós vivemos um momento de liberdade religiosa. Isso é um avanço muito grande. Óbvio que essa liberdade, ela pode estar na lei, mas nem sempre ela é praticada. Vira e mexe a gente vê pessoas que invadem templos, que incendeiam lugares, né? Então, vira e mexe a gente vê isso porque o homem ainda apresenta
lugares no coração de muita dureza. Com tudo. Quando ele é indiferente a uma pessoa que está passando fome, enfim, com tudo, né? Quando ele odeia, quando ele não perdoa. Então, a gente vê essas questões de indiferença que a gente vai evoluindo porque a gente está a caminho da luz, né? Mas hoje, a gente está numa situação muito diferente de antes. Eu falava para você no comecinho da doutora Marlene Nobre, né? Doutora Marlene Nobre, que, enfim, tem uma dívida gigante com ela, porque ela fundou a AME, as AMEs, né, do Brasil e do exterior, Associação Médico Espírita, rompendo esse paradigma, né, de matéria e espiritualidade, que o médico, não adianta o médico dar só o remédio para a matéria, porque se o nosso espírito está doente, a gente não vai ficar totalmente curado. Então, a gente falava justamente dela, e na história dela, Dani, o pai dela era espírita, tinha uma farmácia no interior, a cidade inteira atravessava a rua para desviar dele, para não passar na porta da casa dele. E aí, no momento de doença generalizada, que ele atendia as pessoas iam de madrugada na casa dele para ele dar injeção para ninguém ver que eles estavam indo lá. Ontem, né? Ontem. Então, a gente está a caminho. Muitas pessoas perguntam, eu trabalho na universidade, muitas pessoas perguntam, como é que é lá mesmo? É verdade que a espiritualidade ela é perseguida dentro da academia? Gente, a gente tem departamentos inteiros de pessoas que são estudiosas ou simpatizantes do espiritismo. A gente fez várias pesquisas com relação à saúde e espiritualidade. Nunca eu tive uma impossibilidade, alguém que me olhou torto por conta disso, e se olhou também, fui eu que não enxerguei. Não deu tempo de enxergar, porque eu não estou olhando isso, né? Mas eu sei que a gente passa reveses, que pessoas podem pensar, né, mal. Então, ao contrário do que se diz, que o espiritismo é uma doutrina das pessoas que estudam pouco, porque isso era uma coisa que, acredita em espírito, acredita em coisa do demônio, como se a gente não estudasse, né? Mas, na verdade, o próprio censo mostra que o espiritismo cresce vertiginosamente no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países como a China e a Rússia, que são países onde as religiões, de modo geral, eram proibidas. Então, o censo mostra isso e mostra o contrário, que o espiritismo ele cresce nas camadas sociais de pessoas que estudam mais, que têm maior poder aquisitivo, né? E demonstrando o contrário, que se sempre falou, que estava nas pessoas que não estudavam, que eram pessoas ignorantes, né? Etc. E talvez é compreensível isso, do espiritismo caminhar para as pessoas, talvez, que estudam mais. É por isso que esse seu trabalho é maravilhoso, Dé, de colocar numa língua simples o que é o espiritismo. Porque o espiritismo ele foi codificado por um pesquisador, por filósofos. Não é fácil de ler. Não é fácil de ler, não é fácil de entender. Então, o Chico tem, né? O Chico, querido, né? A gente tem romance, literatura, ciência, medicina, poesia. A gente tem de tudo na obra de Chico. Mas não é fácil. Tirando os romances, as outras obras, elas são obras assim, que você tem que estudar com muita força. Por exemplo, aquele livro Pensamento e Vida, eu não sei se eu já falei para você dele. Gente, aquele livro Pensamento e Vida, cada capítulo tem uma página, no máximo uma página e meia, um capítulo, motivo para você estudar 1 ano. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, esse levar a doutrina espírita para todos é realmente a maior caridade. Então, estamos nós aqui fazendo, né, a apresentação, mas o mérito é de vocês aí que estão levando para todo mundo. A nossa parte é fácil demais. Nós estudamos, estamos aqui falando, né, aprendemos com o outro, mas quem está levando, como vocês todos que estão fazendo lives, é quem está fazendo a diferença, né? Então,
como está hoje? Como é que os cristãos estão hoje, né? Eu vejo um crescimento do respeito nas religiões. O que acontece, Dani, é que nós todos somos muito focados no mal, né? Acontece um desrespeito, aí a gente, né, e fala e aparece na televisão, mas pouco aparece na televisão dos espíritas, os católicos, os evangélicos que estão levando cobertor, estão levando uma palavra, estão recebendo as pessoas, estão trabalhando nas associações de fraternidade, né? Pouco se divulga. Mas todas as religiões. Eu gosto muito de falar de uma senhora que divide a minha casa comigo há 14 anos. Ela vem aqui 2 vezes por semana me ajudar. Evangélica. Nem põe a mão nos livros espíritos. Tem um monte, né? Ela nem põe a mão, ela vai juntando assim. Nunca vi uma pessoa mais espírita na minha vida. Ela fala que não é, porque ela não sabe o que é. Vai no hospital, faz caridade, cozinha. Nossa, é uma pessoa de uma disponibilidade que ama, que faz caridade, que ama o próximo, né? Então, tudo que tem na codificação do espiritismo, de como ser um cristão, de como ser um espírita, ela faz tudo. Só que ela fala que não é, né? Ela vai na igreja dela e fala que não é. Deus me livre. Espírito, não sei porque você mexe com essas coisas, mas ela está aqui comigo, né? E eu a amo, né? E a hora que eu tô indo embora, assim, eu te amo. No comecinho ela tirava sarro em mim, ai, você fica falando eu te amo. Fala eu te amo mais que meu marido, deixa. E fui falando eu te amo. Depois de 12 anos, eu tava indo embora assim, tchau, te amo. Ela gritou, eu também te amo. Você já pensou o que é para uma pessoa que nunca falou eu te amo, que poucas vezes ouviu eu te amo, falar? Também te amo? Né? Então, eu acho que como está hoje, né, o cristianismo cada vez mais vivo. Cada vez mais vivo. É que não dá muito ibope, sabe, Denha? Da ibope matou, atirou. Lógico que a gente tem que mostrar essas coisas, porque a gente não pode viver fora da realidade. Eu queria ver a televisão, tirar um dia só para mostrar tudo que tem de caridade numa única cidade. E ele em todas as religiões. Né? Cristãs e não cristãs. Sabe por quê? Porque o Cristo, como governador espiritual do planeta, cuida dela, das outras também. Tenho uma amiga, não sei se eu estou passando do tempo, desculpa, uma amiga, muito querida, que ela vive falando para mim que ela não acredita em nada, e que ela não acredita em Deus. Eu nunca vi uma pessoa que acredita tanto. E aí eu sempre falo para ela assim, ela teve vários reveses, perdeu o pai, perdeu o irmão, se fechou numa revolta muito grande, e eu falo assim, e boa, uma pessoa maravilhosa, eu falo assim, porque eu não acredito em nada. Assim, não tem problema. Você acha que Deus está preocupado com você? É a mesma coisa você falar que você não acredita no sol. Você não acredita que o sol emite seus raios e a semente germina embaixo da terra. O sol não está nem aí para você. Ele continua germinando as flores, ele continua fazendo. Até que um dia você resolva parar de sofrer. Parar de se revoltar. Não, gente, chega de sofrer. Que foi a história do André Luiz, né? Uhum. Ele pediu de todo o coração, se tem alguma coisa, me ajuda. E eles estavam tudo lá para ajudar. E falando justamente nesse sofrimento, quando a gente começa a estudar o Cristo e aí isso nos toca, a gente não quer mais sofrer, quer mudar, mas e aí vem as críticas. E pior que principalmente, talvez até onde a gente menos espera, que é aqueles do coração. Ah, não, mas a dor só vem que a gente ama. E aí, Dé, como a gente faz com essas críticas? Porque, assim, ou somos demônios, né? Ou anjo, não tem o meio termo e ainda tem a tal da caminhada que ninguém vê. Então, a partir do momento que você diz para os outros, né, Deninha? Para os outros, a gente é anjo ou demônio para os outros, não é isso? Sim, porque das duas uma, ou você é um anjo ou você é um demônio. Então, quando você diz, não, agora eu me modifiquei, não quero mais isso, essa vida e tal, para mim, estou me modificando, vem as críticas. E aí, como lidar? Como não deixar isso enfraquecer as forças, que já não é essas Coca-Cola toda? Odeia, é assim, isso realmente é uma pergunta muito difícil,
E quando você fala da dor, o que que dói, ideia? Dói o que é próximo mesmo. Dói o que é próximo, né? Então, se alguém chega para você e fala assim, sabe, Maricotinha, que mora não sei aonde, lá não sei aonde, de longe, tal, tal. Não, não sei. Na rua tal? Não, não sei. Na cidade tal? Não, nunca ouvi falar. Então, ela não gosta de você. Você nem sabe quem é, você nem sabe de onde vem isso, né? E outra coisa, uma pessoa abrir a boca para falar que alguém falou mal de você é porque ela parou para ouvir. Então, já não é uma pessoa lá muito ligada no bem. Isso não te agride muito. Agora, quem você amou, quem você carregou, quem você ajudou, quem você se doou, nós ainda somos humanos. Nós ainda estamos na carne, né? Então é doído mesmo, né? O golpe sempre vem de uma pessoa que a gente ama. A inveja, né? Assim, sempre vem, que magoa, sempre vem de uma pessoa próxima, né? Porque assim, ninguém tem inveja dos feitos da Idade Média, enfim. Então, as dores vêm dos próximos, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Bom, ideia é o seguinte, se você se transformou, não tem retorno. Porque o aprendizado, né, pedagogicamente, existe até um pedagogo que diz sobre isso, que o aprendizado é o seguinte, o aprendizado ele impressiona você. Depois que você aprendeu a andar, se você quiser engatinhar, você engatinha, mas você não desaprende a andar. Sabe aquele negócio? Quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Então, depois que você aprendeu, depois que você experienciou, não tem jeito mais. Então, as pessoas assim, outro dia eu vejo, então, eu li o Espiritismo, etc., mas depois que eu me encontrei Jesus, eu me modifiquei. Tudo bem, encontrou Jesus em outro lugar. Não deu para encontrar aqui, mas não é que ele não estava, porque muita gente encontra aqui. Então, depois que você fez a experiência da transformação, de entender que, através de qualquer filosofia, o que é o bem, o que é o mal, o que te faz bem, qual que é o caminho lógico, depois você experienciou o amor e que você sabe o bem que ele te faz, aí não tem mais retorno. Não tem jeito. Se alguém te agride, faz as pazes com o teu amigo enquanto estás a caminho com ele. Se o outro não acompanha, o problema já não é teu. Jesus falou, larga tuas coisas e segue-me. Ele deve ter falado muito isso. Muita gente não deve ter seguido. Olha nós aqui, né? Estamos aqui até hoje. A gente não deve ter seguido o próprio Emmanuel, que o procura na calada da noite. Que pena que me procuras agora, na calada da noite. Fica tranquilo. Pode seguir-me agora ou daqui a milênios. Lembra? Fala isso em 2000 anos. Uma coisa que nós não temos objetivo, Denha, é doutrinar pessoas. A gente se modifica, a gente se experiencia, a gente prova da evolução moral, que é contínua e grande, nós não vamos sair dessa encarnação santos, não vamos, temos muitas ainda, mas nós estamos a caminho. E aí, a crítica, ela só dói se a gente tem a dúvida, não se preocupa, e a gente é cheio de dúvida. Quando essas dúvidas forem passando, isso vai deixar de existir. Então, quando doer muito, a primeira coisa, ora, pede, espera. Depois, nós conseguimos viver sem coisas. Pessoas vão te deixar quando você tomar alguma decisão. A gente tem uma terapia japonesa que tinha um nome chamado reprogramação celular, se não me engano, a tradução que dizia assim, no começo você não vai contar para ninguém que você está fazendo essa terapia aqui. A gente perguntava, por quê? Porque é o seguinte, no começo de uma terapia, de uma transformação, você muda. Você pode estar doente, lascado, prejudicado, triste. As pessoas todas estão acostumadas com você ali, naquela limitação. Quando você começa a mudar, mesmo que seja para melhor, as pessoas vão começar a se incomodar. Porque se você muda, você faz transformações. Então, as pessoas elas vão começar a se incomodar, mesmo que você esteja lá todo danado e você mude para melhor. As pessoas estão acostumadas com você como você está.
E essa terapia fala assim, não conta para ninguém. Só conta depois que você sarar. Depois que você sarar, você conta para todo mundo, como caridade para as pessoas melhorarem. Por quê? Quando você começar a melhorar, mesmo que seja para melhor, você vai mudar o seu ambiente, nem que seja a sua frequência, e muitos aparecerão para te deixar naquele estado onde você estava, encarnados e desencarnados. Para te deixar ali, para não te deixar prosseguir. E aí, como é que eles vão te atacar? Vão atacar teu terapeuta. Nossa, mas esse teu terapeuta tá endoidando a tua vida, tá te modificando, porque você não era assim, que você está muito diferente, mesmo que você esteja melhor. Todos vão achar estratégias para te abaixar, porque você pode estar na lama, mas eles estão acostumados com você ali. Então, isso era essa terapia japonesa. Certo? O mesmo com a gente, quando a gente está no espiritismo, quando a gente começa a ser saudável e muda tudo na geladeira. Não, mas toma só uma cervejinha, vai ser... Não, só uma colherzinha de doce não vai te fazer mal. É com tudo, Deia. É com tudo. Tudo que provoque a nossa... Tudo que a gente decide e que a gente melhora. Muitos vão insistir que a gente não evolua. E outra coisa. Nós, da doutrina espírita, a gente está à disposição para discutir, estudar, crescer. Nós não temos o papel de provar que existe ou não. Tem gente trabalhando para provar que existe ou não. Poxa vida, se o documento de 6.000 anos, que são os Vedas, não provou, Buda não provou, Krishna não provou, Sócrates não provou, a Cabala não provou, Cristo veio, ressuscitou, não provou. Várias outras doutrinas mostraram, nós não temos que provar. Nosso objetivo não é provar. Nosso objetivo é, olha o que eu conheci. Você quer? Venha. Tem um livro que chama Viagem Espírita de 1862, onde, num dos discursos, Kardec fala assim, é uma viagem que Kardec fez, que durou 7 meses, onde ele percorreu muitos lugares, fazia reuniões, e ele dizia assim, muitos falam que nós somos charlatões. E eu te pergunto, você veio aqui porque você quis? Ninguém te cobrou. Você veio porque você quis. Então, como seguir? Pensa na evolução do teu espírito. Do seu espírito. Qual o motivo da crítica? A crítica fundamenta? As pessoas criticam a gente por tudo, pelo cabelo, pela voz, pelo olho, pelo batom, pela fala, pelo tom de voz, por tudo, Não criticariam pela nossa opção religiosa, filosófica. Então, como lidar, né? Não sei se eu te respondi. Dá tempo de contar através de uma história? Dá. Era uma vez, você ganhou uma viagem de férias, você tem uma semana para aproveitar a vida, tranquila. Essa viagem era de ônibus, Deia. Você chega na rodoviária, mas é uma viagem de descanso, e tem lá uma mala linda no meio das pessoas. E você vê, gente, quem que é essa mala? Será que alguém perdeu? Como é que eu vou ajudar? Gente, aquela mala tá bonita, não tem dono, você vai até a informação, eles falam, não, essa mala aí não é de ninguém, não. Pode pegar se quiser. E você fala, bom, pode pegar? Essa mala é nova, é bonita, acho que eu vou pegar. Que negócio pesado. E você já perdeu mais de 2 horas da tua viagem procurando de quem é, o que você faz. Daí você decide ficar, vai procurar um lugar para você abrir aquela mala, para aproveitar aquela mala. Aí você descobre, você pergunta, o que tem nessa mala? Essa mala não tem nada não, tem um monte de pedra. E você passa a metade da sua viagem carregando uma mala de pedras. Eu te pergunto, para quê? Para quê? As críticas que vêm para não te elevar, as críticas que vêm que não são da fonte do amor, porque existem muitas críticas que vêm da fonte do amor, né? Teu pai, tua mãe que já viveu, que já experienciou,
né? Então, existem muitas críticas que vêm da fonte do amor, mas as críticas que não vêm da fonte do amor é a mala de pedra atrasando a tua viagem linda, que você ganhou, que você tem para ver, que você tem para experimentar. É a nossa viagem para a gente conhecer a vida, para a gente estudar aqui, estudar mais, estudar mais, estudar mais e conhecer outros lugares e avançar. E a gente fica carregando aquela mala de pedra. Solta isso, Déia. Né? Eu falo para a Déia, mas quando eu falo soltar isso, Déia, eu quero dizer para todo mundo, para mim também. Para mim, solta essa mala de pedra. Estava lá, você não procurou, você não buscou, você não pediu, você não estava precisando. Você dá de cara com a mala e você pega. Solta a mala de pedra. Solta a mala de pedra. Para você curtir tua viagem que você ganhou do Pai. É a nossa viagem. Então, como a gente lida com as críticas? Eu não tenho credenciais de psicologia para dar exercício de testes, mas a gente que está sempre por aí, como é que eu pego que também está suscetível a tudo? Mesmo se você fosse católica fervorosa, você ia sofrer isso. Se você fosse evangélica fervorosa, você ia sofrer isso. Você solta a tua mala de pedra para aproveitar a tua viagem. Déia, como à luz da doutrina espírita a gente pode entender essa fala? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Bom, isso tem muitas situações e muitos empregos. Um dos empregos, na casa de meu pai tem muitas moradas. Nós temos múltiplas existências. A gente vem no que você chama mundo e vai. Vem e vai. Então, essa é uma questão de que a vida mesmo, ela não cessa, então nós estamos de passagem, então nós estamos, mas nós não somos daqui, em que aqui nós nascemos e quando os nossos despojos forem enterrados, nós permanecemos neste mundo. Então, é que existe mais além da vida do que matéria, esse é um aspecto. E tem um aspecto também da palavra mundo ou mundano. Mundano, né? Que é uma palavra pejorativa das coisas da terra, das coisas superficiais, né? Do nosso pouco desenvolvimento acerca da existência, né? Da importância das existências, o ser mundano. Então, estamos no mundo, mas não para sermos mundanos. Tem essa explicação também. Tá? Mas o que mais me chama a atenção é estamos no mundo, mas não somos esse mundo palpável. Existe muito mais e muito além disso. Verdade, grande verdade. Déia, estamos chegando ao final. Tristes. E aí eu queria que você desse umas considerações, fechasse para a gente essa questão do desafio de ser cristão, a gente se assumir como seguidor do Cristo. Olha, é tão complicado nessa questão da gente se assumir como seguidor do Cristo. A coisa mais importante é a nossa evolução moral. A gente já tem uma vida tão importante que a nossa para a gente transformar, para a gente evoluir, para a gente estudar, para a gente compreender e para a gente fazer tanta coisa. Então, a dica seria, continua cuidando de si, do seu espírito. E a sua transformação moral para o bem, ela vai ser um exemplo atrativo. Primeiro, para as pessoas que procuram bem como você. Nem todas vão querer agora, mas está todo mundo evoluindo. Para os encarnados. E depois para os desencarnados. A gente pensa, nossa, eu estou assim porque tem um espírito me obsediando. Gente, o que é isso? Os espíritos têm mais coisas para fazer. A gente fica achando que tudo que a gente tem é uma obsessão. Pensar negativo é prejudicar os espíritos que podem se sintonizar conosco, porque se você pensa mal, se você desanima, você atrai todos os colegas encarnados e desencarnados que estão na sua vibração. Se você se mantém animado,
por caridade, você dá oportunidade para muitos espíritos desencarnados não terem morada na sua casa e terem que obrigatoriamente evoluir. Porque a cadeia só está nesse alto astral, deixa ele lá um pouquinho. E aí que nós somos anjos do resgate, né? Resgatando nossos irmãos. A gente acha que é só os grandes ídolos, os grandes mestres que passaram por aqui são salvadores. Nós somos salvadores dos nossos filhos, dos nossos colegas. Então, tem um filme da Disney que é o Nemo, né? Procurando Nemo. E tem a Dolly que fala assim: continue a nadar. Continue a nadar. Quando o desânimo te pegar, você tem o evangelho, você tem uma boa palavra, você tem o evangelho no lar. Nós somos tão cristãos que o nosso exercício é fazer o evangelho no lar, toda semana, quando o bicho aperta, todo dia, né? Então, a dica é essa. É a esperança de que a gente não está sozinho, nunca. Nem entre encarnados que estão em sintonia conosco e nem com os desencarnados. A palavra do Cristo é extremamente consoladora, né? Ele é um guia e modelo. Mas para a gente falar de maneira bem humana, quando a gente é bem desanimado, a gente abre uma palestra e vai ouvir. Ou muito desanimado mesmo, a gente vai para a rua e vai ajudar pessoas. Ou se a gente não for para a rua, a gente faz uma live, grava um vídeo. Começa a mandar mensagens do bem para todos os teus amigos. Distribui elogios para as pessoas. Não é possível. Eu falo para o meu marido, você me faz um elogio todo dia, eu te faço outro. Não é possível que depois de 365 dias fazendo um elogio pelo menos por dia, no fim do ano a gente não esteja muito bem, porque a gente vai ser criativo. Então, Deia, é insistir, é sentir o amor das pessoas que trabalham por nós. Você está trabalhando por nós, eu sinto teu amor. Eu falei com vocês com todo o meu amor, que a gente consiga sentir isso. E não ser desmotivado pensando, não, só eu, não, todo mundo. Porque Jesus é justo e bom, justo e bom. É a mesma coisa, justo e bom. Todos nós passamos por aprendizados. Todos nós temos as nossas oportunidades. Oh, meu amor, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a trabalhar no tema, levando luz, levando paz, levando esse teu carinho que nos contagia e buscar seguir sempre. Que a paz do Cristo esteja sempre de volta, minha amiga. E na sua também, para todo mundo que está ouvindo a gente, hoje, amanhã, depois, né? Sigam. Nós somos anjos do resgate, anjos resgatando. A doutrina espírita diz que ninguém para de evoluir enquanto o nosso espírito não encontrar felicidade. Então, estamos todos a caminho da luz. Com muito perdão, muita paciência, muita paz. E a vocês, queridos amigos, muito obrigado por mais uma vez permitir que adentremos ao seu lar. Até o próximo programa. Paz e alegria a todos. Eu não tenho asas para voar. Você ouviu o que é o Espiritismo?